Shalom, shalom, a paz de Deus e muito bem-vindos a mais um tema neste canal. Hoje nós vamos falar sobre pequenos desvios que se tornam grandes derrotas na vida de todo mundo. O Senhor nos avisa na palavra em várias ocasiões, em Deuteronômio, em Provérbios, na trajetória de todos os reis, os bons reis, os maus reis. O Senhor sempre avisou sobre não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Antes mesmo de lermos o texto, eu quero falar um pouquinho sobre pequenos grandes desvios. Como assim pequenos grandes desvios? Se você pega um avião, você tem a segurança de que ele vai chegar no destino, no aeroporto aonde você tem marcado aí na sua passagem, porque é assim que acontece. O avião tem uma rota, ele não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas suponhamos que você pega um avião e ele começa a fazer pequenos desvios, não é grande não, pequeno desvio no início da viagem, e depois ele continua fazendo só pequenos desvios até o final da viagem, se torna um grande desvio e você não vai chegar ao local que você desejaria. A mesma coisa acontece conosco. Quando você já não começa pelos grandes desvios, você começa a aceitar na sua vida pequenos desvios. E esses pequenos desvios no final se torna uma grande tragédia, um grande desvio e não permite que você chegue no plano bom, perfeito, agradável, que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Você vai ver ruína na sua vida. Como assim? Começou tão bem e termina tão mal. Um grande exemplo é o próprio Salomão. Eu quero primeiro ouvir Salomão com a sua sabedoria em Provérbios, aconselhando a todos. Mas ele não ouviu o próprio conselho. Mas vamos ouvir o que Salomão diz em Provérbios capítulo 4. Em Provérbios capítulo 4, no versículo 26, faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Bom, Salomão, ele não ouviu. Ele mesmo fala, ao começar o livro de Provérbios, que ele tinha uma boa estrutura. Ele aprendeu a palavra aos pés do seu pai e da sua mãe. Então ele sabia o que era bom, o que era ruim, o que era certo, o que era errado. Ele tinha essa grande noção. Com certeza o seu pai mostrou as coisas que ele fez errado, as coisas que ele fez certo. Meu filho, olha, não desvie, não desvie. Tanto que ele repete aquilo, não, olha, gente, não pode desviar. Negócio seguinte, tem que se desviar do mal. Quando a gente olha para Salomão, como que ele começou? Muito bem, ele acaba, o seu pai acaba o seu reinado, morre, deixa a herança para Salomão, Salomão assume no lugar de Davi, e quando ele assume no lugar de Davi, quem eu vejo? Um homem humilde, um jovem humilde, e ele tem um contato com Deus, ele tem temor a Deus, ele ama a Deus, e porque ele tem temor a Deus, ele ama a Deus, o Senhor apareceu para ele em sonho. E no sonho o Senhor disse para ele pedir o que ele queria. E Salomão, com muito temor e tremor, ele pede aquilo que agrada o coração de Deus. Ele podia ter pedido mais riqueza, ele podia ter pedido longevidade, paz nas fronteiras. Ele poderia ter pedido tanta coisa e Deus falou, você pediu a coisa certa. Ele pediu, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa conduzir esta nação, para que eu possa julgar essa nação com sabedoria. Eu preciso de sabedoria, eu sou muito jovem. Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que disse o seguinte para ele, tá bom, Salomão, porque você me pediu a coisa certa, você foi humilde, eu vou te dar o que você não me pediu, eu vou te dar mais riqueza, eu vou te dar mais paz, e você vai ter vitória, você vai ter paz, e você vai ser uma pessoa muito rica. Ele já era, e o Senhor ainda disse, eu vou te dar mais ainda. Quer dizer, ele tinha temor a Deus, humildade, e agora ele tinha sabedoria. E aonde começou os pequenos desvios de Salomão? Porque não começou com grandes desvios. O pequeno desvio é quando ele começou a dar prioridade para os prazeres.
Deus quer que você tenha prazer na vida, mas ele tornou o prazer a sua prioridade, quebrando princípios de Deus. E ele começou a fazer uma sucessão de casamentos, e mais de 700 casamentos, mas e aí, era necessário? É claro que quando a gente estuda, a gente vê que a maior parte eram casamentos políticos, mas ele precisava desses casamentos políticos? Não, Deus já tinha dito para ele, o pai dele, Davi, já tinha dito, você vai ter paz, eu fiz a guerra para que você tenha paz. E Deus já tinha também prometido paz nas fronteiras. Aliás, o nome de Salomão, a raiz é Shalom, é paz. Então, é Shilomo, que a raiz é Shalom, que é paz. Então, ele não precisava fazer esses casamentos. O pequeno desvio bom, eu acho que eu sei resolver os problemas políticos. E aí ele fez da forma errada, ele nem precisava fazer isso. O outro pequeno desvio foi permitir que essas mulheres trouxessem os seus ídolos. Aí o pequeno desvio começou a ser um grande desvio espiritual na vida de Salomão, porque ele se corrompeu. Ele não só permitiu que elas trouxessem e contaminassem a terra, mas ele começou a achar normal e ele mesmo começou a adorar Moloque. Quer dizer, olha, o pequeno desvio se tornou um grande desvio e uma grande ruína na vida de Salomão. Salomão começou como um homem justo, que quando duas mães apareceram diante dele, dizendo que as duas dizendo que eram mães do garoto e que um garoto eram duas crianças e uma tinha morrido durante a noite. E ambas falavam que eram mãe da criança viva. Salomão, na sua grande sabedoria, disse, tudo bem, eu resolvo o problema agora, divide essa criança, vamos cortar essa criança ao meio. É claro que a mãe, que amava verdadeiramente o filho, disse, não, eu prefiro ficar sem meu filho do que ver meu filho morto. E aí Salomão, na sua grande sabedoria e justiça, disse, esta é a mãe, fique com o filho. Bom, este homem justo, de repente, e que já era muito rico, ele começa a cobrar impostos pesadíssimos para o povo, só porque um pequeno desvio se tornou um grande desvio. Ele que começou a amar o dinheiro, o problema não é o dinheiro, o problema é você amar o dinheiro. E quando ele começou a priorizar o dinheiro, ele só queria construções, ele se tornou um homem megalomaníaco e ele só queria construções que impressionassem o mundo. E ele começou a cobrar impostos pesados e fazer o povo gemer e sofrer, o que o filho dele veio ainda piorar a situação. Você vê que as coisas ruins, elas acontecem um adultério, ele começa com um olhar, o olhar insiste, um pensamento que não é abortado, até se tornar uma ação. São pequenos desvios que se tornam grandes desvios. Um vício, ele começa com um pequeno desvio. Não, eu posso controlar. Eu posso beber um gole e eu vou saber me controlar. Mas esse pequeno desvio, daqui a pouco você é controlado pelo álcool. Você não consegue mais controlar o álcool. Assim são com todas as grandes ruínas da vida de todo mundo. Não começou com grandes coisas, começou com pequenas coisas. Ainda falando de Salomão, ele começou, você vê que este homem de Provérbios, que é um homem sábio, no livro de Eclesiastes, é um homem amargo, já ele mais maduro, quase no final da sua vida, deprimido e falando que tudo é vaidade, porque ele viu que esses grandes desvios o levaram a uma grande ruína emocional, espiritual, familiar. Ele começou a ver os frutos desses pequenos desvios e ele termina o livro de Eclesiastes com um conselho para mim e para você. Em outras palavras, ele está falando, não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, olha para a minha vida, pequenos desvios, grandes ruínas na sua vida. E está escrito aqui em Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você viu qual foi a conclusão dele depois de
desses pequenos desvios que se tornaram grandes ruínas, é um grande exemplo para todos nós. Pequenas mentiras vão trazer grandes mentiras, porque para você sustentar uma pequena mentira, você vai ter que fazer outras pequenas mentiras que vão se tornar uma grande mentira. Pequenos desrespeitos no início de um casamento vai se tornar uma grande ruína no casamento, porque não haverá mais respeito algum, vai evoluir, vai se tornar um grande desrespeito. E é tudo na vida. Por isso que o Senhor fala, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ande pelo caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. E se eu olho para Jesus, Jesus é a verdade. Ele é o caminho. Ele é o perdão. Então o caminho, pequenas mágoas trazem grandes amarguras e grandes inimizades. Você está vendo como todo desvio pequeno da palavra, a pequena mentira, a pequena mágoa, a pequeno desrespeito, tudo vai se tornar uma bola de neve. É a mesma coisa com Sansão. Pequenos desvios, a princípio ele começou a brincar com a inteligência que Deus deu para ele para revelar enigmas. Daqui a pouco ele estava sentado na roda do escarnecedor. Pequenos desvios, com pequenos namoros, se tornou uma grande ruína na vida dele. Namoros que eram contra os princípios de Deus, porque eram mulheres que não guardavam o temor do Senhor, mulheres como Dalila, e ele teve outras antes de Dalila, mas se tornou uma grande ruína na vida de Sansão. Então nós temos esse exemplo de Sansão, de Salomão. E antes de ler outra palavra para você, eu quero te dizer que Saul, ele não começou com um grande desvio. Como começou Davi, como começou Saul e como terminou Saul? Saul começou um homem tímido, ele tinha temor a Deus, ele respeitava o profeta Samuel, ele temeu a palavra que ele recebeu, ele não se achava digno, então ele era humilde, ele teve até temor de falar que unção ele tinha recebido, até mesmo para sua própria família. Ele era um homem humilde que temia a Deus, que amava a Deus, tanto que de toda a nação, quando o povo pediu um rei, Deus, tudo bem que tinha que esperar mais, o homem, o rei certo, ainda não estava preparado. Então tudo bem que Saul foi a escolha, que não era a escolha de Deus naquele momento, mas já que tinha que escolher um rei de toda a nação, Deus escolheu Saul. Então Deus disse, olha, de todos os homens meus olhos percorreram e eu amo Saul. Deus amava Saul e Saul amava Deus. Então, aonde que começou os pequenos desvios na vida de Saul? Quando ele deixou que a insegurança dele, que é um pequeno desvio, se tornasse um grande desvio. A insegurança dele fez com que ele preferisse agradar a homens do que agradar a Deus. Então ele desobedeceu Samuel, ele sacrificou antes do tempo só para agradar o povo, a pressão que o povo estava fazendo. E essas pequenas desobediências se tornou numa grande desobediência. Aí ele já nem sentia mais aquele peso que você sente no início, com um pequeno desvio para a direita, um pequeno desvio para a esquerda, ele nem sentia mais. Agora ele perseguia, mandava matar Davi, sem dó nem piedade, estragou o casamento da filha, sem dó nem piedade. Por quê? Porque agora os pequenos desvios já tinham anestesiado o coração de Saul e ele já não sentia mais a diferença entre o que é pequeno desvio e grande desvio. Eu só digo para você, se você permitir pequeno desvio, você vai ver grandes destruições na sua vida. Hoje é dia de você analisar. Você está convivendo. Quando o povo ia entrar na Terra Prometida, Moisés disse não só para Josué, mas para todo o povo, gente, não conviva com o inimigo. Quando vocês entrarem lá, eliminem todo o inimigo. Aquela é a terra prometida, mas não conviva com o inimigo, porque senão eles vão ser espinho na carne. Eles obedeceram? Não. Era mais fácil entrar na terra prometida e conviver com o inimigo. A maior parte das tribos conviveu com o inimigo. Quando você convive com esses pequenos desvios, se justificando, não, eu não me deitei, eu só olhei, eu não me deitei, eu não adulterei, eu só pensei.
Quando você começa a justificar os pequenos desvios, você vai até o fim, que é o grande abismo. E abismo chama abismo. Cuidado, se afaste daquilo que... Não, eu só não estou falando mal da pessoa, estou só comentando sobre o caso. É maledicência, meu amado. Então você começa a admitir uma pequena maledicência, daqui a pouco é um pouco de inveja, daqui a pouco é um pouco de mentira, e isso vai ser um espinho na sua carne e grande ruína para a sua vida. Eu quero ler com você 2 Crônicas 34, para você ver como nós temos em 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, a trajetória dos reis de Israel e de Judá. E esses reis, nós temos 2 categorias de reis, os reis bons e os reis maus. Quando a gente vai analisar a vida dos reis maus, nós vemos que eles escolheram caminhar num caminho mau, que a princípio foram pequenos desvios. Mas eu vou ler sobre um rei bom, o que está escrito em 2 Crônicas 34 a respeito do rei Josias. O rei Josias foi um rei avivalista, um rei que fez coisas que agradou o coração de Deus e é um dos reis mais amados de Israel. Tanto quando ele morreu, a nação não se consolava. Um dos reis mais amados de Israel. E está escrito no versículo 1 de 2 Crônicas 34, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, como o rei Josias, como o rei Davi, como o rei Josafá e todos os reis avivalistas, Joás, todos os reis avivalistas que nós temos aqui na palavra, você precisa tomar conta dos seus pensamentos, tomar conta das suas emoções dia após dia. É um caminhar diário. Todos os dias eu decido não me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Todos os dias eu decido olhar para o Senhor, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida. Eu olho para Ele, eu escolho. Todos os dias eu tenho que escolher amar. Todos os dias eu tenho que escolher perdoar. Todos os dias eu tenho que escolher falar a verdade. Todos os dias eu preciso escolher viver em santidade. Dessa forma, não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Você vê que o pequeno desvio de Salomão, que se tornou uma grande ruína, ele deixou esse legado para o seu filho Roboão. E Roboão, já no início do seu reinado, ele já começou a desviar para a direita. Ele não ouviu o conselho de homens mais maduros e sábios para não colocar o imposto, como seu pai, pesado para o povo. E Roboão, ele ouve o conselho de amigos jovens e inexperientes e ele coloca um peso muito grande sobre o povo, o que trouxe uma grande ruína para a nação quando a nação foi dividida. Quer dizer, Deus já sabia de que isso aconteceria, por sua onisciência já tinha dito que o reinado se dividiria. Mas eu quero dizer para você, escolha o bom caminho, olhe para o Senhor, olhe para... Você só tem uma opção, seguir o caminho para viver paz, alegria, justiça do Senhor. Eu não estou falando que a tua vida vai se tornar uma vida perfeita, mas que você não vai viver grandes ruínas como uma colheita de uma semeadura errada quando você se desvia para a direita ou para a esquerda. Eu espero que você faça boas escolhas para a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. E uma boa escolha é você poder também propagar a palavra de Deus. Então, neste momento, começa a compartilhar, curte. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, aciona todas as notificações e assim você vai ser avisado de tudo o que entra neste canal. E aliás, se você ama a palavra, a área de membros tem muitos cursos para você. Que o Senhor te dê graça e paz em nome de Jesus.